Tem uma coisa que o racismo fez conosco, foi roubar de nós a possibilidade de sonhar e de projetar a vida. Oi gente, tudo bom? A gente tá começando aqui o nosso primeiro episódio da série Saindo da Bolha com duas pessoas muito maravilhosas. Eu sou a Adriana, eu tenho 41 anos, vou começar falando a idade. Sou mãe, junto com o Jones, de duas crianças maravilhosas, do Akins, que tem 7 anos, da Andara, que tem 3 anos. E a gente juntos tem um canal chamado Família Quilombo. A gente começou esse projeto do canal, a gente não se via representado, né? Já não se via na infância, já não se via na adolescência, e enquanto casal, enquanto família, a gente também não se via representado em lugar algum. E a gente resolveu ser essa representatividade. Que a gente queria. Já que a gente não tava, já que não tem ninguém pra gente se espelhar, a gente vai ser essa família negra na plataforma, no YouTube, e a gente vai falar aí das nossas coisas, mostrar a nossa vida. Enfim, é isso que a gente faz hoje. E o nosso canal começou como Família Nutella, né? A gente Eu brincava... vi o primeiro vídeo. A gente brincava que a nossa família era família... aquela coisa de família Doriana, né? Nós somos família Nutella, né? Que aí a gente fazia um contraponto a essa ideia. Depois a gente mudou e Quilombo hoje nos representa muito bem. Faz muito mais sentido, né? Um lugar de resistência, um lugar de acolhimento, um lugar de afeto mesmo, né? Então é o nosso quilombo, né? Prazer estar aqui. Obrigada pela Obrigado presença, pelo obrigada por estarem aqui. Quem são vocês? A história de vocês. Quem é a Adriana? Quem é Johnny? Antes de vocês serem família Quilombo, quem são vocês? Então primeiro eu vou começar dizendo que meu nome não é Johnny. Meu nome é Josimar. Quando eu nasci, a minha mãe, essa coisa de filme americano, tudo, ela queria pôr meu nome de Johnny. Primeiro filho homem. Eu sou o terceiro filho de 5, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas, Caramba. 2 irmãos mais novos. Eu sou irmão do meio. E aí minha mãe ia colocar Johnny. Só que meu pai que foi me registrar. E aí ele foi lá e meteu Josimar na parada. Tudo bem, Josimar é José, não é qualquer Josimar. Josimar é JJ. E aí de rebeldia... Não, a minha mãe falou, pois todo mundo vai chamar de Johnny. Eu nunca, na minha vida, ouvi meu pai dizer Josimar, vem aqui! Ele me chamou de Johnny a vida inteira. É só no registro Meu pai mesmo. nunca me chamou. Eu descobri que o meu nome era Josimar no pré. Mentira! Juro. Porque todo mundo me chamava de Johnny. E Aí na hora da chamada... Vai chamaram o tal de Josimar, Josimar. Chamaram o tal de sou eu. Josimar e não me chamaram. Aí a professora veio dar essa notícia que não foi a princípio muito agradável. Você Então precisa ser deixa eu te forte. contar. E aí depois de muita terapia, hoje pra mim tranquilo, Josimar. Mas assim, eu chego com Josimar nos lugares e viro Johnny, porque é muito mais fácil lembrar Johnny do que Josimar. E hoje já é tranquilo, é muito tranquilo. Nasci lá na periferia, em Guaianazes, filho de uma empregada doméstica com gari. Vivi uma infância não muito abastada, né? Com bastante dificuldades, com privações, sem muita possibilidade de sonhar, sem muita referência mesmo, né? Pô, sonhar, tinha aquela coisa, né, de você ver na televisão, jogador de futebol, esse aqui não tá, mas é ruim pra caramba de futebol, né? E aquela coisa toda, mas toda essa coisa meio padrãozinho, né, e tal, mas nunca tinha aquela coisa, eu vou ser isso, eu vou fazer isso. Não, isso eu fui ter depois de adulto, que eu fui conseguir olhar, traçar um caminho. Tem um divisor de águas na minha vida. Tá aqui do lado. Tem. Quando eu conheci a Adriana, eu tinha 21 anos e era um moleque, né? Eu trabalhava no escritório de contabilidade, sem registro, ganhando 1/3 do que eu era técnico de contabilidade, ganhando 1/3 do que ganhava um técnico de contabilidade, até o dia que eu fiquei noivo. Eu conheço essa história. É, Vamos segurar ela? Eu sou filha do meio. Eu acho que o fato de ser filha do meio já diz bastante sobre mim. Filha do meio de quantos? De 3. Ah, tá. Não, Então, de 5. não de 5, filha do meio de 3. Desde pequena, sempre me considerei uma pessoa à frente do meu tempo, assim, sabe? Eu tenho uma avó que eu não conhecia, a avó materna, e minha mãe conta muitas histórias com relação a ela, então eu falo que eu acho que eu sou muito parecida com essa avó minha, porque minha mãe fala que ela era à frente do tempo. Então eu sei que na minha família, eu já tinha umas coisas, uma relação que era de pensar fora da caixinha. Que nasceu também lá na região de Guaianazes, que é extremo leste de São Paulo, pra quem não conhece, que foi crescendo sem se considerar uma pessoa bela, mas sabendo de alguma forma que tinha um poder aí, que era o poder da inteligência, de ser mais à frente do tempo.
tempo e que fui usando isso, né? Uma pessoa que foi usando isso aos poucos para construir algumas relações. Quando me perguntam quem eu falo, eu sou uma mulher preta, porque eu acho que isso diz bastante sobre mim, né? Eu sou uma mulher preta, da pele retinta, bastante melanina, e isso me formou e me constituiu durante a vida, né? Não só internamente, mas a partir do que vinha de fora, né? Eu fui me construindo a partir dessa minha principal característica. Conta o que aconteceu quando vocês ficaram noivos. Então, aí a gente ficou noivo, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Família, almoço, né? E aí todo mundo foi embora e a gente foi lá pro quarto e começou a conversar. E ela, nossa, ficamos noivo, né? Vamos casar. 1º de março de 2003. Mas você pretende casar trabalhando onde você trabalha, ganhando o que você ganha? Ela falando isso pra você. Sustentar uma família. Porque até então, pra mim, tava meio que no oba-oba. Ah, legal, quer casar, vamos casar. Quer namorar, vamos namorar. E tá aí, vamos se... Nem pensando nas consequências disso. Não, E aí foi uma hora que deu um... Veja bem, que aí eu fiquei pensando naquilo, eu acho que foi um momento assim que eu comecei a caminhar, de procurar outro emprego, de prestar concurso, de pensar em estudar. De pensar no futuro, porque até criar então, objetivos. Até então, quando eu saí do ensino médio, de onde eu vim, aonde eu estava, você pensar numa faculdade, numa universidade, era uma coisa muito distante, é coisa de rico, isso aí é coisa de boy. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Não estava no meu horizonte. E eu era um orgulho na minha família que eu terminei o ensino médio. Não é todo mundo que termina o ensino médio. Trabalhava e aí não usava droga, não roubava, não andava com uma companhia. Você é o crime. Fodão do negócio, né? Eu sou um cara, menino bom, homem de bem. E aí fui procurando caminhar, né? A partir dali. E eu acho que isso é uma coisa que se tem do homem, quando a gente vai falar de uma estrutura machista, né? Eu acho que a gente ainda vai falar muito da questão da estrutura racista, mas tem uma estrutura machista que permite ao homem ser menino durante muito tempo. Sim. Inclusive justifica Pode muita ser coisa. imaturo, que tá tudo Sim, bem. e também, inclusive justifica muita coisa. E comigo não foi diferente. Hoje eu procuro brigar contra isso, falar muito disso e tá todo o tempo procurando me rever, mas muitas vezes voltando para esse lugar, porque assim, é um lugar que muito confortável que me foi dado, né? Desde quando eu nasci, né? tava aí, eu cheguei, o mundo não tava aí, legal. Diferente do lugar que foi colocado para vocês. E Dri, pra você, essa questão de objetivos, assim, o que mudou, assim, de antes pra agora? O que você tinha alguns objetivos antes, quando você era mais nova, e que agora isso é completamente diferente? Bom, eu desde muito cedo quis ser professora. Eu percebi, eu já era a professora das primas, dos coleguinhas, sabe? Desde muito cedo. Foi algo que eu realizei, né? Hoje em dia eu não dou aula, eu sou assistente social, né? Trabalho no INSS, mas eu dei aula na Faculdade de Serviço Social, eu dou palestras, eu trabalho como educadora e esse é um lugar que me realiza, assim. Então, profissionalmente, era um sonho que eu tinha, que eu consegui realizar. Eu imaginei isso e minha mãe fala que quando ela me via pequenininha e eu falando que ia ser professora era um orgulho, né? Porque antigamente, hoje em dia tem muitos, é mais comum você ver nas famílias, né? Professores na família ou professoras, e pra mim foi muito importante ter realizado isso porque era um grande sonho também da minha mãe, era meu e virou também da minha mãe. E tirando o quesito profissional, assim, da vida de vocês, tinha alguma coisa que vocês vislumbravam quando vocês eram menores e que ao longo da vida foi mudando, assim? Ou mudou, que foi igual, ou que vocês conquistaram, que vocês imaginaram um dia que vocês conseguiram conquistar? Com certeza. A gente começou a namorar, a gente tava num lugar, e num lugar na vida, né? Não num lugar físico. E vira e mexe a gente se pega e fala, nossa, você imaginou? Há 18 anos, você imaginou que a gente estaria aqui hoje? Num lugar da relação e num lugar físico, onde a gente mora hoje, que é um lugar que a gente gosta muito, conquistou e conseguiu. E assim, em vários aspectos, né? Acho que a gente foi construindo isso. E que vocês conseguiram construir muito dessas coisas juntos. Né? Juntos. Gente, uma coisa que é importante dizer é que para nós, negros e negras, a possibilidade de sonho, tô falando da infância, a possibilidade de sonhar é algo construído de maneira diferente do que é para as pessoas brancas, especialmente as pessoas que têm acesso a recursos que a gente não teve. Enquanto eu vejo, né, eu tenho certeza que quando você conversar com outras pessoas, né, ou você mesma deve conseguir dizer dos sonhos que tinha na infância, construído na infância, eu vou fazer, eu vou viajar, eu vou rodar o mundo, ou coisas parecidas, que pra gente estava extremamente distante. Eu costumo dizer que se tem a coisa mais cruel que o racismo fez conosco,
né? Eu não tô falando por todos os negros do mundo, tô falando a partir da nossa história e da história de muita gente que a gente conhece. Tem uma coisa que o racismo fez conosco, foi roubar de nós a possibilidade de sonhar e de projetar a vida. Então estava muito bom pro Jones, por exemplo, crescer e não ser o homem que vai estar na droga. E aí, só te dizer essa coisa da droga, eu tava dando risada. A gente tava na casa de um casal de amigos, e aí uns amigos na rodinha ofereceram maconha pra ele. Tá bom, oferecendo maconha. Fumando, tá tudo bem, o pessoal fumando. E aí o Johnny falou uma coisa que me fez pensar muito, que foi muito interessante, que ele falou, do lugar que eu vim, na periferia, não existe a pessoa que tá fumando maconha e que tá tudo bem, porque nós somos uma roda de pessoas descoladas. É nóia. Entendeu? A nossa relação com ela, e a gente tem amigos que fumam, e a nossa relação, quando a gente olha, a gente fala assim, nossa, nem isso a gente pôde viver. Porque se o Jones, quanto homem preto periférico, fosse pego fumando maconha, ele ia no mínimo perder uns 2 dentes. Eu lembro muito bem da cena, eles num jardim bonito da minha amiga, assim, e fumando maconha, tava linda aquela cena, fumando suas maconhas, não sei o quê. E eu pensei, gente, se acontecesse isso lá em Guaianazes, meu, quadrilha! Todo mundo ia tomar uma surra, sabe assim? Quando a gente fala de sonho, é importante a gente entender esse lugar que é diferente pra menina, pro menino preto, periférico. Esse sonho, da maneira que a gente conhece hoje, ele foi roubado da gente lá atrás. E como ele é glamourizado também hoje, né? Sim. Porque ele não é acessível, esse sonho que vem pra gente. É verdade. Né? Pra você ver que isso se perpetua. Hoje a gente conseguiu traçar um caminho diferente dos nossos pares. Hoje a Adriana tem um bom emprego, eu tenho um bom emprego. A gente consegue caminhar, a gente consegue planejar algumas coisas e concretizar. E outro dia a gente tava fazendo um vídeo lá, 50 fatos e tal, e chegou na parte de falar um sonho. E eu percebi naquele momento, eu fiquei com um sonho. O meu maior sonho é estar vivo. Olha, me embargou a voz naquele momento, porque eu percebi naquele momento que o meu maior sonho é estar vivo para meus filhos crescerem. É isso. Hoje, não é o menino, é hoje, porque você vê as coisas acontecendo. Eu sou um cara preto, meu. E você vê aí, 80 tiros, 111 tiros e abordagem. Outro dia eu sofri uma abordagem em Pinheiros que é o cara com o dedo no gatilho e... Você entendeu? Então, é isso todos os dias, né? Você sai pensando, putz... Sabe se volta. E daqui a pouco meu filho tá adolescente. E aí duas preocupações. São 2 homens pretos na rua. Você entendeu? Isso tá aqui, isso não sai. Não importa se você ganha uma grana, se você tá trabalhando, se você tá... Isso tá aqui, você entendeu? Você sonhar com o que deveria ser óbvio, que é o direito à vida. Tudo isso que aconteceu, que vocês, né, esse pouco que vocês dividiram com a gente, teve algum momento específico, assim, que vocês conseguiram identificar, que vocês viraram adultos de verdade, que a vida adulta pegou vocês, assim? São 2 momentos, né? 2 momentos distintos, em momentos cronologicamente também totalmente diferentes. Porque, contraditoriamente, embora quando eu namorava com a Adriana, naquela época, eu vivesse como um menino nessa relação e pra vida, porque quando eu fui pra vida, né? Dentro da minha casa, minha função não era de adulto. Por questões, meu pai bebia e tal, não sei o que, aí depois parou de beber, mas ficou uma figura desacreditada dentro de casa, neutra. A minha mãe, ela era ali a matriarca, mas não era aquela pessoa firme e tal. Chegou uma hora que tudo se centralizava em mim. Você sentia essa responsabilidade, assim? De eu chegar do trabalho e meu pai falar, seu irmão tá lá no bar lá, não foi pra escola. E aí era a sua responsabilidade. Eu ia lá, parava na frente do bar, só olhava assim, ó. E saía fora, meu irmão vinha atrás. Não falava uma palavra. Tinha um lugar de, puta, sou que da hora. Sou macho aqui. Mas depois começou a vir, peraí, meu, isso aí não era pra ser só um adolescente, né? Então aí teve esse momento, e eu acho que um momento assim de, filhos. Virei pai. Pai. Que é uma coisa que eu sempre quis ser, eu sempre falei tudo, e assim, eu sempre pensei, a gente andava de metrô, eu via o pai ou a mãe com a criança assim, e a criança querendo conhecer o mundo, e eu falava pra Adriana, eu vou mostrar o mundo pro meu filho, vou conversar e vou falar. E eu até faço isso, mas tem hora que você tá cansado. Só um pouquinho cansada. Você só quer dormir. O nascimento do Aquins, a chegada do Aquins foi assim, também é isso, mano, tem uma vida dependendo de mim, vamos lá. O filho traz essa resposta, mais do que pagar boleto.
Mas você vê, né? Mas, Não, mas Só um paga pouquinho boleto, mais. mas paga boleto. foi mais um passo. Foi mais um passo. E mesmo assim, Foi eu mais acho um que, passo. não sei, é isso, eu tô falando, me corrija se eu estiver errada. Pra você, assim, isso aconteceu também porque você quis muito, porque você mesmo falou, né? Sim, sim. Pro homem é muito passada a mão na cabeça, de que você pode ser imaturo, então Sim. você quis tomar isso pra você, Não, né? quis assumir e ser pai e não ser ajudante. Aham. Embora depois eu descobri que, tipo, por que isso, meu? Você tá num lugar de privilégio ali, enquanto homem, enquanto... E aí você vai, mas assim, eu fazia tudo que eu achava que, mano, trocava fralda, pô. Caraca. Dava Uau! banho. Hoje o cara chega e troca o fralda e fala, não faz mais sua obrigação. O que mais que você faz? Então, eu fui aprendendo muita coisa no decorrer, com a 15, depois com a Dandara, enfim. Mas naquele momento, é o que eu tinha condição ali e eu falei, meu, é isso, eu vou assumir isso, né? A Adriana tava lá, foi cesárea, tava lá, então eu fazia comida, dava banho, fazia... Falei, não, eu vou ser o paizão do negócio, né? Lógico que depois a gente viu que tinha um monte de falha nisso, Normal, porque são né? coisas que estão ali. E aí vamos, identifica, conversa, vamos resolver. Ajusta. E ajusta. E é assim, É assim. né? Então, mas esse momento foi muito forte, foi um momento de um passo muito grande pra largo, você. muito grande, assim. Bom, pra mim a vida adulta chegou muito mais cedo. Eu engravidei com 16 anos, né? Fui mãe na adolescência. É uma história que é muito comum, né, na periferia, né, dos lugares onde a gente acessa menos educação sexual, enfim, que as informações elas chegam, mas elas chegam por vias não pelo Estado, né, e que muitas vezes as famílias não têm condições de conversar sobre educação, sobre questão sexual, sobre o corpo, enfim. E aí com 16 anos eu tava grávida. Naquele momento eu me percebi adulta. Naquele momento culpabilizada, né, assim, ninguém apontou o dedo para aquele homem que estava... Né, que era o pai da criança, o Jonathan era meu filho, eu era, na época eu namorava com outra pessoa, não era o Johnny, e aí ele tinha 18 anos e eu tinha 16. Então, desde o primeiro momento que ele sugeriu que eu fizesse aborto, até o momento que a minha mãe descobriu, que foi um momento muito difícil. Depois, num outro momento, quando meu pai descobriu, foi pior ainda, né? Eu fui pressionada de todas as formas. E aí a família me obrigou a casar. E aí eu, com 17 anos, eu tive um parto normal num hospital onde eu fui amarrada para ganhar. Sofri violência obstétrica com 17 anos. Então, assim, tudo isso me fez, me apresentou a vida adulta. E me apresentou a vida adulta de uma forma extremamente sofrida. Assim. Violento. E violenta, exatamente. Então, assim, foi desse jeito que eu tive contato com a vida adulta. Você foi obrigada. Sim. E tendo, assim, desde a primeira transformação, né? Uma adolescente, não sei se vocês conhecem muitas adolescentes grávidas, mas é uma transformação do corpo muito grande, né? Então eu, que já era uma menina preta periférica, que já não me sentia bonita, não me sentia desejável, não era a menina bonita do rolê, não ganhava na eleição das meninas mais bonitas da escola, não parecia com a Paquita da Xuxa, que era na minha época era uma referência de beleza. Não seria a Paquita da Xuxa, nem se pintasse o cabelo, jamais, não tinha jeito. Essa menina engravida. Transforma corpo, peito que cresce, barriga que fica enorme, com uma questão social também posta ali, que era de... Tudo isso na escola. Tudo isso na escola, e aí sem poder, eu não podia usar as roupinhas bonitinhas, não sei o que, porque não tinha condição, então assim, a minha tia fez um vestido com retalho, e aí eu usava um único macacão que eu tinha, que me cabia, eu usava uma camiseta da minha mãe na época. Era o que dava. Era o que dava. Durante a gravidez, pra conseguir ali garantir o mínimo, eu fazia, minha mãe me ajudava a fazer bolo e torta e eu vendia nas portas, né, das salas de aula da escola onde a gente estudou na mesma escola, a gente estudava no Cefam, fazia magistério, a gente nem se falava, não era amiga nem nada, sabia o nome, mas a gente estudava como era integral, a gente se via todos os dias e aí eu de barrigão lá, vendendo bolo de porta em porta e coisa pra conseguir alguma grana pra de repente comprar alguma coisa pro meu filho, né? Isso tudo, né? E aí vocês
forem no canal, vocês vão ver que eu conto toda a história e depois que o Jonathan nasceu, ele morreu, né? Ele morreu com 4 meses e meio. Então toda essa história, né? Que foi essa história de ter que enfrentar tantos leões ao mesmo tempo, de ter que resistir tanto com 16 anos, né? Sofrendo vários tipos de violência, inclusive violência doméstica. Teve uma série de coisas que eu vivi com 16 para 17 anos. E foi isso que me fez ser adulta, de uma forma extremamente dolorosa, uma forma extremamente pesada. Depois disso, eu nunca mais perdi a noção, eu nunca mais consegui recuperar aquela Adriana adolescente. Ela nunca mais voltou. Porque ela foi assassinada mesmo, né? E foi de uma forma muito brusca. Então, ela nunca mais... Ela que não tinha se formado direito, né? Porque eu tava se conhecendo, começando como é estar com esse corpo... começando a mudar o mundo. Isso. E como é estar com esse corpo, com essa pele, nesse espaço de mundo. Quando eu tô começando, aí eu engravido. E aí tem toda essa questão, né, de que eu fui responsabilizada, olha o que você fez, do pai da amiguinha falar não anda mais com ela, olha que não é boa influência, né, então assim, eu comecei a pensar que sou eu, né, sou adulta, tenho 16 anos, mas sou adulta, né, fui lá, eu me lembro quando no parto do Jonathan, eu fui pro hospital, lá perto de casa, tava sentindo dor e me levaram pro hospital. E aí eu fui, na hora do parto, eu tava sentindo muita dor, e eu não imaginava que existisse aquela dor e que a pessoa pudesse sobreviver. E aí eu lembro que eu virei pro lado e falei pro enfermeiro, falei, eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe, porque a minha sensação era, eu vou morrer, eu preciso da minha mãe para falar tchau. Era só isso. E eu falei assim, eu quero minha mãe. Eu tinha 16 anos e tava de madrugada num corredor de hospital público, assim. E meio sem entender, eu pensei, eu vou morrer, eu preciso me despedir. E eu falei, minha mãe. E aí a enfermeira deu uma risada e falou assim, na hora de fazer, você não chamou sua mãe, né? Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. É violência, mas isso é muito comum. Existia uma culpa grande por eu estar ali. Sim. Eu tava sofrendo por minha causa, né? Afinal de contas, eu tinha feito, eu tinha decepcionado a família inteira e estava ali sofrendo por isso, né? Então, assim, ninguém disse, olha, vai doer, mas na hora você tem que fazer força, não sei o quê. E foi nisso que eu, tentando fazer força, doeu muito, eu retraí como reflexo. E aí, sua louca, não sei o quê. E amarraram minha perna e tal, e eu parei amarrado. Então, foi isso, eu virei adulta assim. Foi o bem-vindo da vida adulta, né? E se ele tá falando da dor dele, acredite. Parem de ensinar seus filhos, seus sobrinhos, seus irmãozinhos, a sua irmãzinha, que nós somos todos iguais. Porque num país onde 54% da população é negra, uma pessoa negra não tinha que ser destacada por ser negra, tinha que ser uma pessoa.